Olá, eu quero desejar a você uma boa noite e que a graça e a paz de Cristo Jesus seja abundante em seu coração. Um prazer, um privilégio ter você, mesmo à distância, juntos para louvarmos e glorificarmos ao nosso Deus. Vamos nesse momento orar, pedindo a Deus que nos direcione e que esse tempo seja um tempo de edificação e de adoração a Ele. Nós te agradecemos, Deus, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós te louvamos pelo cuidado do Senhor que está sempre deferido a nós. Nós te agradecemos pela maior bênção que nos deste, que é a bênção da nossa salvação em Cristo Jesus, e te agradecemos pela companhia do Teu Espírito Santo, que sempre nos conduz, nos orientando pelo caminho em que devemos andar. Nós queremos te pedir que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos ajude a oferecer-te nesta noite um culto agradável e uma adoração verdadeira. Que este momento, Senhor, seja um momento de edificação para a nossa vida. Abençoa, Deus, esta pessoa que está do outro lado, Deus, com as suas dificuldades, com os seus problemas, buscando, Deus, solução, que ela tenha do Senhor a sabedoria e a intervenção necessária para o problema que tem maltratado o seu coração. Pai, em nome de Jesus, continua conosco e nos fala nesta noite de uma forma muito especial. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos ter um momento de louvor e em seguida nós teremos a lembrança de que estamos na campanha de missões mundiais e que eu e você, nós somos convidados a transformar o mundo com a alegria de Jesus. Não esqueça de orar e não esqueça de ofertar por esta causa. Vamos lá.
me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Meus queridos amados irmãos, eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Nós faremos a leitura dos versos de número 1 ao verso de número 8. Nos é dito assim na palavra de Deus: Jesus também lhe contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que este juiz injusto diz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorar em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Termina Jesus com uma interrogação. Jesus, ele usou muitas vezes parábolas. E parábola é uma história construída com eventos e elementos e fatos do cotidiano para transmitir verdades de natureza moral e espiritual. Jesus, então, usou as parábolas como ferramentas,
com as quais ele ensinou e ele defendeu a verdade. Mas algo digno de nota são as razões pelas quais Jesus ele usou as parábolas. Jesus usou parábolas para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la. Mas ele usou parábolas também para obscurecer a verdade daqueles que a odiavam. Isso é interessante. Então, nessa passagem em questão, Jesus ele usou a parábola para ensinar aos discípulos, conforme o próprio texto afirma claramente no verso 1, o dever de orar sempre e nunca desanimar. A Bíblia, com uma certa frequência, ela nos orienta a orar e orar sob promessa de que as nossas orações elas serão ouvidas e elas serão respondidas pelo nosso Deus. Mas não são poucas as vezes, poucas as pessoas cristãs que se frustram por não terem suas orações respondidas no tempo que desejam. As nossas orações, elas sempre irão encontrar a sábia, graciosa e perfeita soberania de Deus. E por isso, algumas vezes, Deus vai dizer para nós não. Outras vezes, Ele vai nos responder dizendo sim. E outras vezes, Ele vai dizer para a gente aguardar mais um pouco. Nós nos relacionamos sempre bem com o sim de Deus. O não e o aguarde, às vezes a gente precisa se ajustar para se relacionar com eles, porque quase sempre provocam descontentamento. Porém, esse descontentamento, muitas vezes, ele se converte em alegria por Deus não ter respondido positivamente determinadas orações que fizemos. Você já deve ter tido na sua vida a experiência de agradecer a Deus por Ele não ter respondido a sua oração, permitindo ou dando-lhe aquilo que você pediu por meio da oração. Jesus ele conta a história de uma viúva que não desistiu de buscar justiça a despeito de seu caso estar aos cuidados de um sistema judicial corrupto e nas mãos de um juiz abominável e insensível, indiferente, para ensinar e encorajar os discípulos mais próximos a continuarem orando com persistência e ardor, sem esmorecer e sem perder a fé. O evangelho que for escrito por Lucas, ele tem um conjunto de parábolas que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 18, um conjunto de parábolas sem paralelo nos outros evangelhos. E esta parábola é exclusiva do evangelho de Lucas. E digno de nota é que após fazer uma breve exposição sobre a segunda vinda de Jesus, no capítulo 17, com uma narrativa cheia de advertências de catástrofe, desastres repentinos, culminando com uma imagem chocante de morte e corrupção, como está lá registrado no versículo de número 37 do capítulo 17, assim, quando houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. É a partir daí, ou logo em seguida, que surge esta história contada por Jesus. É depois dessa descrição assustadora que aparece no capítulo 18 a recomendação aos discípulos de orar sempre e nunca desanimar. O que é que nós aprendemos de imediato aqui? Ainda que o tempo esteja fechado, meu irmão, meu amigo, minha irmã, ou as nuvens estejam anunciando grandes tempestades, ainda que se multiplique a hostilidade do mundo,
como tem se multiplicado, ainda que percebamos a aproximação do juízo divino e que muitas vezes sente-se ou sentem sozinho, isolado, como foi nos dias de Noé e também de Ló, queridos, essa deve ser a nossa atitude, uma atitude de busca ao Senhor. Essa palavra ela se aplica perfeitamente ao nosso tempo, permeado de incertezas, de insegurança, de dias difíceis, cheios de necessidades, com ameaças e notícias ruins. Nós devemos orar. A ação preciosa da oração precisa estar na nossa vida. E a oração ela precisa ser vista como uma necessidade impostergável. Orar com urgência, orar com ardor sincero e persistência, sem desanimar. Eu disse no início que Jesus usou parábola, que é uma história construída com os eventos, elementos e fatos do cotidiano para transmitir a verdade. E se nós olharmos o cenário descrito nesta parábola, nós vamos ver que esse cenário ele era muito familiar ao ouvinte que estava ali na Palestina no primeiro século da era cristã. A história ela se passa em uma cidade que Jesus não dá o nome. Nela se tem um juiz e uma viúva. Se para nós esses personagens são comuns, para aqueles ouvintes era muito mais. O que talvez seja incomum para nós é a figura do juiz injusto. Essa figura a gente não conhece. Essa figura a gente vai ter que fazer um esforço para tentar entender o que é o juiz injusto. Porque nós temos um judiciário que é de uma retidão tremenda. E a Corte Suprema que temos no Brasil é de uma lisura e de uma integridade que faz gosto. Então nós vamos ter que nos esforçar para entender a imagem do juiz injusto. Mas eu quero, em primeira instância, considerar os personagens e, em seguida, fazer as considerações com respeito às mensagens que emergem desta parábola para nós. O primeiro personagem que aparece aí é o juiz. O juiz em Israel, ou melhor, em Israel, a corte religiosa mais elevada era o grande Sinédrio, que era composto por 71 juízes, mas nós temos evidências nas páginas do Novo Testamento que dali, daquela corte religiosa, emanava um poder desidratado pela injustiça e pela opressão. Foi ele quem fabricou e executou a conspiração que conduziu Jesus à crucificação. Além dos chamados sinédrios inferiores, que geralmente existiam nas grandes cidades, compostos geralmente por 21 juízes, Roma havia nomeado magistrados locais e juízes para as aldeias, que geralmente julgavam os casos criminais e estavam também em defesa dos interesses de César. Então, esses eram os piores de todos, reconhecidos por sua grande falta moral e a sua falta de escrúpulo, né? Eles tinham geralmente um título oficial de juiz de proibição, mas os judeus geralmente se referiam a eles como juízes ladrões. Não sei porquê. Então, a descrição que Jesus faz na parábola é de uma dessas figuras. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Então, Jesus faz um retrato verbal de uma pessoa visivelmente inescrupulosa, uma pessoa sem consciência, sem cuidado, sem zelo, sem meticulosidade para aquilo que é bom, para aquilo que é justo.
não temia a Deus, ou seja, era alguém que não tinha nenhum apreço e respeito para com Deus, para com a sua vontade e as suas leis. Mas não apenas isso, ele também nem respeitava os homens, não tinha preocupação com os outros e nem compaixão das necessidades das pessoas, era indiferente para com as suas causas justas. Agora, vamos perguntar, por que uma pessoa dessa se tornar um juiz? Se não for por amor à justiça e desejo de ajudar as pessoas, para quê? O que o levou a este tão nobre cargo, tão nobre função, tão nobre profissão? A resposta mais plausível provavelmente seja o amor ao dinheiro e a sede de status, né? Para entulhar o rombo da sua existência oca e a cratera da sua própria identidade. Agora, para deixar a coisa mais grave ainda, o texto nos diz que ele não estava alheio à sua depravação de caráter. Ele estava plenamente consciente, era um juiz na condição de réu confesso, porque o texto mesmo diz que ele diz: eu não temo a Deus e nem me importo com os homens. Agora pense como isso é de estremecer as carnes. E até que não tem carne, se estremece também. Era uma pessoa impiedosa que, com muita facilidade, pisava abertamente no primeiro e no segundo mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E essa era a pessoa que tomava decisões todos os dias que afetava diretamente a vida das pessoas. Então você já pensou o tipo de consequência trágica que as pessoas recebiam vinda desse juiz a quem Jesus qualificou como injusto? Esse era o juiz faltoso porque pervertia completamente as obrigações de seu cargo. O seu cargo, a função, exigia que ele produzisse justiça em conformidade com a lei de Deus e as necessidades humanas. Para uma cultura onde honra e vergonha eram superestimadas, como era a cultura do Oriente Médio, a indecência desse juiz era um negócio horroroso. Veja o que Jesus provoca quando evoca esta figura nesta parábola. Os apelos que ele ouviu muitas vezes não lhe permearam. Típico de um homem desumano, sem nobreza, sem afeto natural, e tudo isso era visto no desrespeito para com Deus e a humanidade. Essa é uma personagem da parábola que Jesus usa como exemplo negativo para ensinar uma lição importante sobre a oração e o Deus justo que responde às nossas orações. O segundo personagem que nós temos aqui é a viúva. O texto nos diz que na mesma cidade havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Na cidade dos homens existe um solo fértil para a desigualdade e para a injustiça. A viúva, muito provavelmente companheira da pobreza, amiga da solidão, mas como se isso não bastasse, era alguém também que estava defraudada, vítima de injustiça, e o lugar que ela tinha para buscar reparação era o tribunal, mas esse tribunal era o lugar da indiferença. Muito estranho isso. Como os tribunais naquela época pertenciam aos homens, e quem foi apelar, mas muitas vezes foi a viúva, então nós já sabemos que estamos diante de alguém cujo marido estava morto, não tinha filhos, não tinha parentes,
não tinha amigos que pudessem então defendê-la e levar sempre a sua causa em busca de uma resolução. Quantas vezes, querido irmão, querido amigo, como aquela viúva, nós podemos nos sentir solitários, desamparados, injustiçados, impotentes, desesperançados ante as circunstâncias da vida. Não é verdade? Jesus construiu a parábola com a figura de uma viúva. No Antigo Testamento, ela jamais poderia ser deixada de lado, jamais poderia deixar de ser atendida, ainda que não fosse pelo mérito ou pelos méritos legais da sua questão. O magistrado devia fazer alguma coisa por misericórdia para não deixar desamparada esta figura, esta pessoa. Em Êxodo, por exemplo, capítulo 22, versículo 22 ao 24, na lei mosaica, está escrito: não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. No profeta da graça chamado Isaías, capítulo de número 1, versículo 17, nós encontramos: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Estava claro que a nação tinha a tarefa de cuidar das viúvas, bem como as autoridades garantir a elas o suprimento das necessidades para a sua sobrevivência. Essa viúva, ela precisava de justiça. Não era alguém que precisava de caridade em primeira instância. Muito embora a justiça se faça com amor, justiça não é caridade. E ela tinha um caso de base jurídica, mas ela esbarrou por muito tempo na falta de compaixão, na frieza e na indiferença daquele juiz. Ela insistiu por algum tempo, e o juiz, por não ter reconhecido sua maldade e justiça na causa da viúva, mesmo assim, por ter se cansado da importunação, ele monologou, ou seja, conversou consigo mesmo, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer justiça para que ela não venha mais me perturbar. Ele não mudou em nada, continuou sem respeitar a Deus e sem se importar com os homens. A sua reação foi em função do seu próprio bem, não ser incomodado. Então, o seu julgamento fora realizado para então não se sentir mais incomodado por aquela viúva. Agora, eu gostaria de atentar junto com você para as mensagens aqui. Aqui nós temos uma mensagem que nos orienta à oração escatológica. Sim. A parábola está no contexto da segunda vinda de Jesus. Lembremos do contexto onde ela está. Lucas, no capítulo 17, trabalha o julgamento terrível, assim como foi nos dias de Noé. Nesta parábola, Jesus convida os seus discípulos a se manterem em oração, mas essa é uma oração escatológica, é uma oração que nos leva a clamar pela volta, a volta de Jesus. Ao mesmo tempo, para se manter de pé ante as pressões do mundo hostil.
Então a mensagem é esta: enquanto vocês estiverem me aguardando, quando o mundo se revelar mais ímpio e mais condenável, continue orando e não desanime. Ore para que o Senhor e Rei retorne. Orem para que tenham força para suportar até o final. Encontramos a essência dessa oração lá em Lucas, capítulo 21, versículo 36, quando nos é dito: vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas estas coisas que haverão e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24 e 25, sem revelar tempos específicos, ele encorajou os discípulos a permanecer atentos e esperar com paciência a sua volta, o seu retorno. Nesta parábola, o encorajamento é para eles orar com fidelidade e sem desanimar, como foi a persistência incansável daquela viúva. Devemos nós, os seus discípulos, orar até a sua volta. É um encorajamento muito especial para nós, principalmente no século 21, que já estamos mais próximos do seu retorno, e não devemos ser vencidos pela descrença imposta pela passagem do tempo e pela impiedade de homens que abrigam-se nesses tempos. Pois para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lembre dessa orientação de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. O tempo que para nós se arrasta, para o Deus eterno é nada. Em um mundo onde a palavra de Deus é zombada, hostilizada e censurada, cristãos defamados, cristãos oprimidos, perseguidos e mortos, não poucos, diga-se de passagem, não devemos nos acovardar. Vamos viver e orar que venha o teu reino. Não esquecer da lembrança esperançosa. E qual é a lembrança esperançosa? Jesus está voltando. A segunda mensagem é esta: Deus lhe fará justiça. Jesus apresenta o argumento do menor para o maior, quando diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus, ele não é como o juiz injusto, que por indiferença casou-se com a injustiça. Não. Ele está adiando o dia do derramamento de sua justa ira, porque ele é misericordioso. O mesmo Pedro que diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, prossegue no verso 8 do capítulo 3 da sua segunda carta, dizendo que o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que alguns reputam como atraso e ausência de juízo, a Bíblia chama de longanimidade de Deus. É tão interessante isso, que para o homem que zomba, inclusive de nós cristãos que acreditamos na vida de Jesus, uma conversa que é falada há não sei quantos 1000 anos, esse mesmo homem ímpio, ele está sendo alvo da longanimidade de Deus. Você já imaginou isso? Deus não é como um juiz injusto. Nele temos a expressão perfeita da justiça. Ele nunca erra. Jó pergunta: será que Deus deturparia o direito? Será que o Todo-Poderoso corromperia a justiça? Em Deuteronômio 32, versículo 4, afirma: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos.
Deus é fiel, que não comete, Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. E em Salmo 98, versículo 9, está a certeza, Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Então, querido, a mensagem aqui é: Deus lhes fará justiça, sim. A outra mensagem que nós temos aqui é: viva com esperança e fé em oração. Quando conhecemos o final da história, nós temos confiança e estabilidade para enfrentar os desafios do percurso. Porque sabemos que Ele voltará, nós vivemos com fidelidade. Sempre dedicados à obra do Senhor, com a convicção aqui dentro de que aquele que trabalha para o Senhor não trabalha em vão. Então, viva com esperança e fé em oração. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha a pergunta que Jesus termina a parábola. Vamos orar com verdade e fidelidade pelo retorno de Jesus Cristo, queridos. Queridas irmãs, não vamos nos descuidar, nos envolvendo tanto com esta vida a ponto de perder a aspiração, o interesse pela vinda de Jesus. Vamos perseverar e vamos preservar a fé, sim, e perseverar a fé é não sacrificar no altar do temporal as coisas eternas. Preservar a fé é reconhecer e admirar a beleza de Deus que está presente na estrutura da criação, que está presente no espaço temporal, sim, mas ainda assim clamar no fundo do coração constantemente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos, meus irmãos, preservar a fé. Nós que pela graça fomos ensinados a amar a Cristo, devemos desejar o seu retorno e não desanimar. Não importa o que vamos passar neste mundo, vamos nos manter firmes no Senhor e em oração perseverante pelo seu retorno. Veja bem o que Tiago nos diz no capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Devemos orar pelo retorno de Jesus Cristo, não apenas porque queremos a justiça plena e o triunfo dela sobre a injustiça, mas também e acima de tudo porque queremos ver o Cristo glorificado, queremos contemplar o resplendor da sua glória, na dinâmica do já e o ainda não. No reino de Deus, vamos fazer o que Jesus nos ensinou: manter o dever de orar e nunca desanimar. Não desanime, por maiores que sejam as dificuldades. O seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor, nos orientou a orar sem esmorecer, sem desanimar. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te sustente. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus.
Obrigado pela esperança que o Senhor colocou em nosso coração. A bendita esperança que nos faz ansiar pela eternidade. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com os desafios, com a hostilidade que este mundo de bom grado nos oferece. Senhor Deus, nos mantém firmes na sua presença. Não permita que venhamos desanimar e que venhamos de exausto, Senhor, voltar atrás. Não, Senhor, nos mantém de joelhos dobrados diante da sua presença, com a súplica do fundo do nosso coração, clamando ao Senhor, clamando: vem, Senhor Jesus, porque somente assim nós conseguiremos permanecer de pé, meu Deus, diante do mundo. Pai, oramos por aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades, aquelas pessoas que estão sendo maltratadas pelo sofrimento, maltratadas pelas injustiças, maltratadas, Senhor, pelo Senhor malvado chamado pecado. Que elas possam ter do Senhor, a mensagem desta noite, uma voz de esperança e de orientação para as suas vidas, Pai. Nós oramos, Deus, te pedindo que o Senhor continue cuidando da nossa vida, que o Senhor continue cuidando dos nossos, que o Senhor continue cuidando da nossa nação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Em paz, querido, Deus te abençoe e te conceda uma continuidade de semana muito abençoada. Até a próxima. Satisfaz.